Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui com vocês nesse finalzinho de ano, mais uma sexta-feira com contabilidade. É isso aí, pessoal. Já é de costume, vocês já estão acostumados, quase todas as sextas-feiras, né, nesse horário, às 17 horas, um pouquinho mais, nós estamos aqui, né, com essa matéria que é uma delícia de se estudar. Uma matéria que é, perfeita para se estudar, né? Quem gosta já deixa um joinha aí e seu comentário lá no vídeo, tá? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas então, né? Não sei onde você está no momento, mas se ajeite, pega seu caderno, pega sua caneta e vamos anotar que hoje tem muita coisa interessante durante essa aula, beleza? Então, como vocês já estão acostumados nesse formato de evento nosso, nós vamos bater um pouquinho de teoria, né? Hoje, no caso, nós vamos falar sobre plano de contas e ao final, né, ali depois da metade para frente do evento ali, né, dessa aula, vocês vão junto comigo resolver algumas questões sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Já de antemão eu te adianto, né? Uma coisa que eu venho falando já várias e várias aulas. Não adianta querer, se você está começando a estudar contabilidade agora, não adianta você querer pular direto lá para frente num conteúdo mais avançado, um conteúdo mais intermediário. Porque se você não entender os conceitos iniciais, se você não souber o que é o objeto da contabilidade, se você não souber o que é uma conta contábil, ou se você não souber a natureza da conta, o ativo é devedor, o passivo PL é credor, chegando nesse momento, nessa aula aqui, você vai ficar perdido. Você não vai entender algumas coisas que nós vamos comentar porque você acabou pulando, né, essa parte de contabilidade, de conceito inicial, de definições iniciais, que é extremamente importante para o entendimento da matéria. Beleza? A matéria, de novo, venho frisar isso para vocês. Toda aula eu falo, a matéria é cumulativa. Ela precisa necessariamente ser estudada de forma sequencial, beleza? A não ser que você, né, aluno aí já está estudando 2, 3, 4, 5 vezes o edital, né, dessa matéria, já rodou, já tem um contato com a contabilidade, você é um caso à parte, você consegue estudar tópicos separados dessa matéria. Mas quem está começando a estudar a contabilidade, quem está começando a entrar nesse mundo aí, é extremamente necessário que você foque principalmente, dê todo o seu esforço, principalmente nas partes introdutórias, nos conceitos, né, da contabilidade, para que lá na frente você possa desenvolver muito bem um lançamento contábil, entender muito bem ali um plano de contas, beleza? Fica a dica aí, já anota isso daí, não se esqueça. Se você não viu ainda, aqui, né, no canal do AlphaCom, voltando um pouquinho, tem várias aulas comigo pegando a parte de conceitos iniciais, chegando até esse ponto de plano de contas. Olha só, nós estudamos então o que é uma conta contábil, estudamos as contas do ativo, as contas do passivo, as contas de resultado ali, né, receita e despesa, as contas do patrimônio líquido. Vimos também, né, ali contas retificadoras, que tem natureza oposta do grupo que elas compõem, tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente fala de plano de contas, né, na verdade nós viemos nas aulas anteriores construindo todo o conhecimento que vai agora ser unido dentro de um plano de contas, tá? O plano de contas, pessoal, nada mais é do que um documento ali que a empresa vai, né, realizar, que a empresa vai construir, contando todas as contas contábeis que ela vai utilizar no seu processo, beleza? Então, a grosso modo, é um documento onde estão presentes todas as contas contábeis que a empresa utiliza. Isso é um plano de contas, tá? Só que, para a gente entender melhor, ver parte por parte, entender, né, algumas nuances que o plano de contas traz para nós ali, nós vamos revisar rapidinho aqui, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a natureza das contas, só um quadrinho ali revisando rapidão, e aí a gente já começa na definição de plano de contas, beleza? Vem no quadro aqui comigo então. Olha só para vocês entenderem, né?
eu vou ter aqui a natureza das contas, certo? Professor, mas o que é uma conta? Olha lá, uma conta contábil, pessoal, é um instrumento utilizado para se fazer os lançamentos de todos os fatos que ocorrem dentro de uma empresa, beleza? Esses lançamentos, esses fatos, né, que ocorrem dentro da empresa, eles são lançados e evidenciados, né, através do quê? De contas, certo? E essas contas, né, são divididas em dois grandes grupos. Os grupos das contas patrimoniais e o grupo das contas de resultado. O grupo das contas patrimoniais são aqueles compostos pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. E o grupo, né, das contas de resultado são aqueles que são formados pelas contas de receitas e de despesas. Beleza? E essas contas, elas possuem também uma natureza. Cada uma tem um padrão ali, uma natureza padrão, que é o que a gente vai ver nesse quadrinho aqui. Beleza? Olha só. Eu posso dividir todas as contas em dois grandes grupos, tá? O grupo das contas devedoras e o grupo das contas credoras. Beleza? Dentro do grupo das contas devedoras, eu vou ter aqui a conta do ativo. Eu vou ter também aqui as retificadoras do passivo e do PL. E eu vou ter aqui também as contas de despesas. São todas as minhas contas devedoras. E as contas credoras aqui, eu vou ter quais? As contas do passivo, as contas do PL, as retificadoras. Opa, caiu aqui. As retificadoras do PL, desculpa, as retificadoras do ativo, tá? Então aqui, as retificadoras do ativo e as contas de receitas. Aqui, pessoal, estão elencados todas as contas, tanto as de resultado, despesas e receitas, quanto as patrimoniais, beleza? Então, olha só, para ficar, então, completo esse quadro, falta o quê? Eu entender que, de acordo com a natureza dessa conta, eu tenho um processo que faço essa conta aumentar e um processo que faço essa conta diminuir. As contas devedoras, elas vão aumentar com lançamentos a débito e vão diminuir com lançamentos a crédito. Beleza? Essa é referente às contas devedoras. As contas devedoras aumentam no seu padrão, com débito, e diminui com crédito. Já as contas credoras, elas vão aumentar com a sua natureza padrão, que é crédito, ou seja, aumentam a crédito, com lançamentos a créditos, e diminuem com lançamentos a débito. Tranquilo? E percebam que as retificadoras, que são essas contas aqui, as retificadoras, elas possuem o quê? Natureza oposta a do grupo que elas que compõem. Por exemplo, passivo e PL tem natureza padrão credora, só que a sua retificadora tem natureza devedora, beleza? Então a retificadora é natureza oposta. Marca isso, grava isso na sua cabeça que você nunca mais vai esquecer. Tranquilo? Então, aqui é referente ao quê? A natureza das contas, beleza? Eu tenho os elementos aqui, né, do patrimônio, os elementos de resultado e tenho a natureza das contas. Tranquilo? Olha só, uma outra coisa que nós vimos durante a classificação das contas ali, a definição das contas, era o detalhamento dessas contas, certo? E vocês viram que esse detalhamento, ele é feito de uma maneira, de que jeito? Eu possuo um número, certo? E o nome da conta. Tá? Aí no material de vocês, que eu forneci para vocês, vocês têm um plano de contas ali, tá? O plano de contas vai trazer ali, um código numeral, certo? E o nome da conta na frente, tá? Então essa é uma forma também de trazer uma organização dessas contas, tranquilo? Mas vem comigo aqui.
Já sabendo, então, a natureza das contas aqui, agora a gente passa, né, propriamente para a definição de um plano de contas. Então, vamos lá. Então, o que é um plano de contas? Pessoal, o plano de contas, ele é basicamente um documento, tá? Então, eu posso falar para vocês que o plano de contas é um documento que a empresa possui, ou seja, ele é um documento que a empresa organiza. E nesse documento, ele vai fazer um estudo, lógico, a empresa ela vai fazer um estudo, vai ver sua natureza de operação, vai ver o tamanho dessa empresa e ele vai colocar dentro desse documento o quê? Todas as contas que possivelmente eles vão utilizar no processo de escrituração, ou seja, no processo ali onde eles vão fazer os registros, tá? Então, ele precisa ter pré-definido um plano de contas, tá? Ah, professor, mas não existe um plano de contas padrão, então, que todas as empresas têm que seguir? Olha só, meu aluno e minha aluna, cuidado, tá? A estrutura e organização do plano de contas, ela é padrão. O plano de contas ele vai precisar ter algumas características, certo? De acordo com a lei, de acordo com toda a parte da contabilidade ali. Porém, presta bem atenção, eu não posso ter um plano de contas padrão pelo simples motivo de que eu não posso comparar, né, os tipos de contas presentes na mercearia do tio João ali da esquina com a Ambev, com umas lojas americanas, entendeu? Olha só a diferença. A mercearia do tio João ali, ele vende uma coisinha ou outra, certo? Ele não tem, né, um grande hall de coisas que ele vende, de produtos que ele vende, certo? Já a Ambev, olha o tanto de coisa que ele compra matéria-prima, vende cerveja, refrigerante, compra açúcar, enfim, eles têm uma infinidade de contas que vão poder trabalhar ali. Então, eu posso dizer que o plano de contas, e isso fixa bem na sua cabeça, tá? O plano de contas, ele vai ser variável, ou seja, ele vai ser flexível. Tudo vai depender da natureza, do porte e da operação que essa empresa possui, beleza? Lembre sempre desse exemplo, eu não posso ter o mesmo plano de contas para a mercearia do tio João e para a Ambev. São empresas de portes diferentes e são empresas com natureza operacional também diferentes, tá? Então o plano de contas ele tem que ser elaborado de acordo com essas características: porte, natureza da operação, né? Informações necessárias para os usuários dessa informação, para quem vai pegar depois esses relatórios financeiros, beleza? Então tudo isso tem que ser considerado no momento da organização e da criação desse documento que é o plano de contas. Dessa forma, nós podemos colocar aqui no quadro, então, o quê? Que o plano de contas, ele é um documento, certo? Organizado. Então ele vai ser aqui, ó, um documento organizado. Posso colocar também que o plano de contas, ele vai ser o quê? Olha só, ele vai ser variável. Ele vai ser variável. Então, que a gente acabou de conversar, vai depender muito da natureza de operação de cada empresa, do porte de cada empresa, beleza? E aqui, vou colocar e a gente já vai para essa explicação, ele vai ser organizado, ó, de forma, o quê? De forma hierárquica. Por que isso, professor? Por que ele vai ser organizado de forma hierárquica? Olha só, nós comentamos uma aula passada aí, né, que as contas elas têm uma organização, certo? Então, folheie o material de vocês aí agora, vai lá no plano de contas de vocês. O plano de contas ali, ele está organizado de uma forma hierárquica e começando pelas contas do quê? Do ativo circulante.
Ele começa com as contas do ativo. Lembra que a gente estudou lá em contas contábeis? Por que com o ativo, professor? Olha só, o plano de contas ele vai ser organizado de uma ordem hierárquica, ou seja, ele vai vir do mais líquido para o menos líquido. Ou seja, quando a gente pega a primeira conta ali do plano de contas, vai ser as contas do ativo, certo? E geralmente são as contas do ativo que? Disponível, as disponibilidades. O que é ser mais líquido, pessoal? Ser mais líquido significa que a facilidade, tá? Olha só, é a facilidade daquele ativo virar dinheiro na mão do sócio. Ou seja, um plano de contas, o ativo vai começar com um ativo disponível. Dentro do disponível, eu vou ter uma outra conta, que é a conta caixa. Ou seja, qual que é a facilidade, a maneira mais fácil de eu pegar dinheiro, de eu transformar um ativo em dinheiro? É direto no caixa, eu abro e já pego o dinheiro. Então, quando a gente fala nessa organização do plano de contas, nós falamos que o quê? Que o ativo ele vai ser organizado por ordem decrescente de liquidez, beleza? Então, do mais líquido para o menos líquido. Por isso que sempre ali o disponível, né, vai estar lá em cima e os imobilizados, por exemplo, vão estar lá embaixo, tá? Existe toda essa organização. E lembra que a gente comentou, e na aula de contas nós vimos também, que o plano de contas, ele vai ter uma numeração. Então, por exemplo, ele vai começar com 1 lá, né? A parte do 1, ativo. Só na forma de exemplo, tá, pessoal? Vocês têm ele aí no material de vocês. Aí vem aqui, ó, 1.1, né? Aí coloca aqui, ativo circulante. Aí depois vem o 1.1.1. Aí vem aqui, disponível. Aí depois vai o 1.1.1.1. Aí você vai ter o que aqui? Aí você começa a ter caixa. Aí 1.1.1.2, banco. E assim sucessivamente, tá? Só que isso daqui, ele está sendo organizado, olha só, por ordem, vamos colocar aqui, ó, de liquidez, certo? Ó, ordem de liquidez, ou seja, ordem decrescente do mais líquido, daquilo que mais se tem a condição de se transformar em dinheiro mais fácil, para aquilo que tem menos condição de se transformar em dinheiro. Beleza? Perceba-se que é mais fácil pegar o dinheiro no caixa do que no banco. Por isso que o banco vem abaixo do caixa. E você vai ter toda a organização do plano de contas nesse formato, com esse código numeral na frente de cada conta, certo? E aqui o nome respectivo de cada conta, certo? Então é importante saber disso aqui também. Tudo isso vai estar no plano de contas da empresa. E quando nós chegarmos na parte do passivo, né? Então, eu vou ter aqui o passivo. Ele vai ser organizado de que maneira? Ele vai ser organizado, então, por ordem decrescente. Ó, ordem decrescente, não de liquidez agora, mas sim de exigibilidade. Beleza? Então, gravem bem na cabeça de vocês isso daí. O ativo, ele é organizado por ordem decrescente de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido, e o passivo por ordem decrescente de exigibilidade. O que é ser exigível? Ser exigível é aquilo que eu preciso pagar primeiro. O que exige que eu pague primeiro? Qual é a obrigação mais importante que eu pague primeiro? Beleza? Então entenda dessa forma, porque, por exemplo, aqui em cima vai estar o passível de terceiros, certo? Aquilo que eu devo para terceiros. E lá embaixo, aquilo que eu devo para os sócios, que nós já estudamos, é referente ao quê? Ao PL, ao patrimônio líquido. Beleza? Isso aqui só para vocês, nós já conversamos sobre isso daqui, mas para vocês terem uma ideia novamente. Apagando aqui rapidinho, vamos voltar para algumas características extremamente importantes do plano de contas, tá? Que vem caindo em muita prova da CESP,
A CESP gosta de cobrar sobre o plano de contas esse assunto e é importante que você entenda. Pessoal, o plano de contas, então, ele é um documento organizado, ó, organizado, variável, né, ou seja, flexível ali, e organizado de forma hierárquica, beleza? Tranquilo aqui. Mas do que ele é composto? Qual que é a composição do plano de contas? Ah, professor, de todas as contas. Também, mas não somente, beleza? Cuidado, às vezes a gente fala assim, o plano de contas é todas as contas. Aí vem uma questão ali e fala assim, professor, aí fala assim para o aluno, afirmativa, o plano de contas é composto apenas pelo elenco de contas. O elenco de contas é o plano de contas. E aí? Tá errado, tá? Porque o plano de contas, ele não é composto somente pelo elenco de contas. O que é elenco de contas? É o rol com todas as contas, mas ele é composto também pelo manual de contas, certo? Então, ó, o plano de contas aqui, ele vai ter na sua composição, vamos colocar aqui a composição, né? Então, ele vai ter na sua composição o quê? O elenco de contas. Ele vai ter aqui o manual de contas, manual das contas. E eu posso colocar aqui, né, sem problema nenhum, né, mas o mais importante, aquilo que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, é o quê? Elenco de contas e manual de contas, tá? Alguns lugares podem trazer o quê? Que ele também vai apresentar aqui quais as demonstrações utilizadas, né? As demonstrações personalizadas, beleza? Mas esse último não, vamos dizer assim, não precisa, tá? Alguns trazem essa informação, mas o mais importante é as duas primeiras. Entenda, se a questão não trouxer falando das demonstrações personalizadas, tranquilo, tá tudo certo, beleza? Mas é para vocês entenderem que elas podem vir também ali dentro na organização do documento do plano de contas. Mas o plano de contas em si, ele vai ser composto pelo elenco e pelo manual de contas, tranquilo? Olha só, então o que é o elenco de contas, professor? O elenco de contas, ele é o rol de contas. Rol de contas. É a apresentação de todas as contas que a empresa vai utilizar, beleza? Então, dentro do elenco de contas, vai estar descrito, junto com o seu código, né, a conta e o código, todas as contas que vai ser utilizada e o código, certo, daquela conta. Então, aqui vai ser o código mais contas utilizadas. Isso está dentro do elenco de contas, certo? E um manual de contas. Pessoal, olha aqui, ó. Manual. Né? O nome já fala. O manual de contas vai apresentar o quê? Vai apresentar como aquelas contas funcionam, vai explicar o funcionamento daquelas contas, vai explicar a função daquela conta, entendeu? Então o manual realmente está ali para direcionar, para falar assim, ó, essa conta está aqui por isso, essa conta aqui por aquilo, essa conta vai aumentar a débito, essa conta vai diminuir a crédito, tá? Então o manual de contas ele está ali como realmente fala o nome, um manual para você saber para que serve aquela conta e quando que ela vai ser utilizada e como ela vai ser utilizada. Desculpa. Então, dentro do manual de contas aqui, eu vou ter, né, duas partes muito importantes, que é o seu funcionamento. É o funcionamento, é a explicação do funcionamento da conta, o funcionamento da conta e também a função daquela conta.
função da conta. Ora, pensa comigo assim, a função da conta. Qual que é a função de uma conta? Qual que é a definição, então, de uma conta? A função da conta não é registrar os fatos que acontecem? Então, a função da conta, do manual de contas, vai estar explicando que ela está ali para registrar fatos contábeis, né, relacionados a X, né, relacionados àquele fato específico. Beleza? E o funcionamento dessa conta vai estar explicando como que eu faço para aumentar o saldo dessa conta ou diminuir o saldo dessa conta. Tá? Então, o manual de contas, pessoal, ele vem trazendo basicamente todas as informações necessárias para que né, a pessoa responsável saiba utilizar, sabe para que serve, sabe como lançar. Beleza? Então, a composição de um plano de contas não é só o manual de contas, nem só o elenco de contas, tá? Ele é uma junção dos dois. Beleza? Então, tem que ser considerado os dois. Se qualquer questão trouxer para vocês falando de um ou só de outro, tá errado, tá? Então, o plano de contas é um documento organizado, variável e hierárquico, certo? Que tem o elenco de contas, ou seja, o rol de todas as contas utilizadas naquela empresa, e também possui um manual como utilizar aquelas contas ali, mostrando suas funções e o seu funcionamento. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, nós já vimos lá, né, no estudo das contas também o quê? Que existem as contas analíticas e as contas sintéticas. Tá? Muito cuidado com isso daí, porque voltando um pouquinho ali, eu posso, né, o que eu posso trazer para vocês sobre isso? Sempre o mais importante, as contas sintéticas são aquelas contas gerais, são aquelas contas genéricas, beleza? E essas contas, elas não vão receber lançamento, tá? Elas vão fazer o quê? Elas vão agregar os valores das contas analíticas, beleza? Então, cuidado, contas sintéticas não recebem lançamento. Qual que vai receber lançamento? Contas analíticas, beleza? Então, as contas analíticas são aquelas que vão receber os lançamentos, tranquilo? As sintéticas, elas organizam as contas ali, né, por afinidade, certo? E agregam o valor daquelas contas ali, vão detalhando. Conta sintética vai detalhando as contas analíticas. Tranquilo? Cuidado com isso daí, porque isso daí também está na organização do plano de contas, certo? O plano de contas ele está sendo organizado dessa forma, com contas sintéticas e contas analíticas, por ordem decrescente de liquidez nos ativos e por ordem decrescente de exigibilidade nos passivos, e apresentando também em cada conta o seu código na frente, tranquilo? E olha só, olha o tanto de informação que eu estou te trazendo. E sempre, nunca esquecer, tá, que ele é composto, o plano de contas, ele é composto por elenco de contas e manual de contas, beleza? Tranquilo? Então, ó, já fizemos uma baita de uma revisão ali de vários aspectos das contas contábeis e agora introduzir para vocês aqui, olha só, cuidado, hein, professor? Ó, o que é um plano de contas, beleza? Então, vamos lá, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Professor, o que mais cai? O que a banca mais cobra sobre esse assunto? Olha só, pessoal, sobre plano de contas, né, restringindo ali a plano de contas, o que a banca mais vem cobrando é essa composição deles, certo? Então, quando você pega ali para estudar sobre plano de contas e vai buscar algumas questões sobre esse assunto, né, vão aparecer muitas questões cobrando de vocês a natureza das contas, beleza? Mas isso, lógico que tem a ver com plano de contas, mas tem mais a ver com a classificação das contas ali, certo? Restritamente a plano de contas, ele cobra muito essa questão de você saber, né, que o plano de contas é a junção, né? Ele é composto por um elenco de contas e pelo manual de contas, tá? Às vezes ele traz falando que é só o rol, que é só o manual, ele confunde os dois aqui, fala que elenco de contas é sinônimo de plano de contas. Então, muito cuidado. Desculpa. Muito cuidado com isso daí, tá? Mas
para a gente entender e aprofundar um pouquinho mais, a gente vai treinar agora, né? Vamos ver ali no chat se tem alguma dúvida, alguma coisa, e nós vamos treinar um pouquinho ali com alguns exercícios que eu trouxe para vocês, beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que eu tô perdendo a voz já, né? A voz já está sumindo, enquanto você aí em casa já toma seu café. Isso aí, ó. Vamos para as nossas questões, beleza? Mas antes, vamos dar uma conversada com o pessoal lá no chat lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida, né? Vamos lá. Ó, Cledson Honório, direto de Nova Olinda. Boa tarde, Cledson, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Ale Brandes, boa tarde. Vão chegando aí, pessoal, que agora é a hora do vamos ver, né? Agora é a hora de testar o conhecimento, né? De ver realmente que vocês estão aprendendo sobre esse assunto, tá? Então lembrando, se tiver dúvidas, mande aí no chat, beleza? Se você está assistindo isso aqui, né, depois que a aula já acabou no ao vivo, manda lá nos comentários, manda lá nas minhas redes sociais, @professor Adam Felipe, a gente vai batendo um papo e vai conversando, beleza? Então vamos para o que interessa, vamos para as questões. Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, ela vem dizer o seguinte, né? Em razão de sua natureza, por apresentarem bens, né, direitos, contas ativas são sempre contas devedoras. Consequentemente, por representarem obrigações da entidade, contas passivas ou do patrimônio líquido são sempre contas credoras. Olha só, pessoal, vamos lá. Muito cuidado aqui, tá? Por que eu falo muito cuidado aqui? Porque o erro da questão é um erro mínimo, né? É um erro que todo concurseiro ele já fica veaco. Quando ele vê sempre, nunca, né? Toda vez ele vê essas palavras generalizando, o cara já ergue a orelha ali e fala, opa, tem pegadinha, né? Tá errada. Tem coisas que, né, a gente não pode considerar. Mas nesse caso aqui, o erro da questão, ele realmente tá aqui, ó, no sempre. Por quê? Acabamos de ver aqui no quadro agora há pouco que realmente as contas ativas que representam os bens e direitos, elas têm natureza devedora, beleza? E as contas passivas que representam as obrigações e o patrimônio líquido têm natureza credora. Ok, só que essa afirmação, ela desconsidera e não traz, né, pra gente as contas retificadoras. Então, olha só, eu tenho contas retificadoras do ativo que tem natureza o quê? Credora, ou seja, natureza oposta, né, à do seu grupo de origem. Portanto, a questão ela está errada, tá, pessoal? Porque esse sempre aqui, ele desconsidera as contas retificadoras, tá? Então, nem sempre as contas do ativo serão devedoras. No caso de contas retificadoras, essas contas terão natureza oposta, ou seja, natureza credora. Então, questão errada, né? Questão que uma simples palavrinha muda toda a interpretação, beleza? Vamos lá, ó. Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: plano de contas é como a ciência contábil denomina o rol de contas, né? Credoras, devedoras ou de dupla natureza, representadas cada uma delas por um código numérico e por uma parte literal que explica sua finalidade. Olha só, acabamos de falar sobre isso. Vamos analisar aqui algumas coisas. Primeiramente, plano de contas é como a ciência contábil denomina o rol de contas, né? Vamos deixar um ponto de interrogação aqui. Mas professor, tá ali no quadro, sim, é o rol de contas. Calma, né? O rol de contas, ele evidencia quais contas? Contas credoras, contas devedoras ou de dupla natureza. Beleza? Dentro do plano de contas tem tudo isso, realmente. Todas as contas credoras, devedoras ou aquelas de dupla natureza, tá? E eles apresentam, o plano de contas apresenta cada uma delas
delas por um código numérico? Também, cada conta é apresentada com seu código numérico ali. Tranquilo? E por parte literal que explica sua finalidade? Não está de todo errado, né? Também. Só que olha só, né? O que ficou faltando nessa questão, nessa afirmativa, para que ela pudesse estar correta? A questão ela não está, né, errada em si, no sentido assim das definições, mas ela está incompleta. Por quê? O plano de contas, o plano de contas, ele não é composto somente do elenco de contas, tá? Ele também é composto do quê? Do manual de contas, beleza? E é nesse manual onde vai ter toda a explicação, né, sobre aquela conta, tanto falando da sua função quanto do seu funcionamento, beleza? Então, a questão ela está errada por esse motivo, tá? Lembra que a gente acabou de falar, acabei de falar ali atrás, que o plano de contas ele é o rol de contas mais o manual de contas, tá? Se não, está incorreto, beleza? Tranquilo aí? Ó, só para avisar vocês aí, eu mandei no material, né, um plano de contas bem grande aí, bastante, né, com várias, não todas, tá, mas várias contas, ativo, passivo, PL, receita e despesas, e mandei também as contas organizadas dentro de um balanço patrimonial. Então, as contas do ativo circulante, as contas do ativo não circulante, do imobilizado, do intangível, tá? As contas do passivo não circulante. Então eu mandei tudo organizadinho ali. Assim, quem leu o material, né? Aí já coloca assim, professor, mas é muita coisa. Eu vou ficar maluco, eu não vou conseguir decorar tudo isso daí. Meu aluno, olha só. A intenção de mandar todo esse material para vocês é que vocês tenham em mãos algo para pesquisar. Às vezes você está respondendo uma questão ali e você viu uma conta ali que você desconhece, que você não lembra, que você não tem anotação. Até você conseguir pesquisar na internet ou nos livros a respeito daquela conta, aonde aquela conta, né, em que lugar aquela conta se classifica, né, você vai perder muito tempo. Então a intenção desse material também é ter ali uma referência para você fazer suas questões. Ah, não sei de onde se classifica essa conta. Corre no materialzinho ali, dá uma olhada onde ela está organizada. Por isso que eu já mandei tanto no elenco, tanto no plano de contas, quanto ali no balanço patrimonial, para você conseguir ver aonde ela está classificada. Beleza? Tranquilo? Então isso aí é para ajudar vocês. Ó, mamão com açúcar. Beleza? Nossa, professor, aí ficou bom, hein? Na minha época eu não tinha isso não, na minha época eu tinha que correr atrás, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Próxima questão, ela diz o seguinte. Assinale a única alternativa que não, beleza, apresenta uma conta contábil com natureza devedora no balanço patrimonial das organizações. Então, ele quer uma conta que não tem natureza devedora, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, impostos a recuperar, né? Segunda, estoques. Terceira, aplicação financeiras, né, de longo prazo. Quarta, ali, intangível. E depreciação acumulada, beleza? Então, ó, assinale a única alternativa que não apresenta uma conta contábil de natureza devedora, tá? Ó, aqui, natureza devedora, estoques, natureza devedora, né? Presente ali no ativo, aplicações financeiras de longo prazo, também é um ativo natureza devedora, beleza? Intangível, também do ativo, natureza devedora. E olha aqui, ó, depreciação acumulada. Depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Portanto, ela tem natureza credora,
Então, nossa resposta é a alternativa de letra E. Para quem ficou na dúvida, fala assim, professor, mas impostos a recuperar. Olha só, pessoal, lembra, tá? Sempre que quando a gente fala de recuperar, de a recuperar, é aquele imposto que você adquiriu e pagou ele na compra da mercadoria. Então você comprou mercadoria e junto pagou esses impostos. Esses impostos que você pagou, né, na compra dessa mercadoria, ele agora é seu. E se ele é seu, ele é um direito que você tem, porque você pagou por ele. Então esses impostos, eles ficam, né, armazenados numa conta de impostos a recuperar. Quando você vai fazer a venda dessa mercadoria, tá? Você vai revender essa mercadoria, aí você vai incidir sobre os impostos a recolher, que são aqueles impostos que você paga sobre a venda, certo? Então, esses impostos sobre a venda é aquele imposto que você vai ter que pagar. É uma conta do passivo, impostos a pagar, é a conta do passivo, tá? Então, aí como que é feito a apuração desses impostos? Eu calculo ali o imposto que eu tenho, o total que eu tenho a recuperar, com o total que eu tenho que recolher e pago somente a diferença entre os dois. Beleza? Tranquilo? Cuidado, mas impostos a recuperar, conta do ativo, tá? É um direito seu. Fechou? Próxima questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a construção de um bom plano de contas somente é possível caso se tenha como pressuposto, né, o foco nas necessidades de informação na equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades contábeis da empresa. Um plano de contas é bom quando atende às necessidades de trabalho, organização e informação do pessoal da contabilidade. Pessoal, questão bem teórica, mas vamos lá. Ó, a construção de um bom plano de contas somente é possível caso tenha como pressuposto o foco nas necessidades de informação na equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades contábeis da empresa. Ó, um plano de contas, aqui ó, é bom quando ele atende às necessidades de trabalho, de organização e informação do pessoal da contabilidade. Olha lá, se a gente for voltar um pouquinho algumas coisas que a gente viu falando de CPC 00. Perdão, desculpa pessoal. Olha lá, o que dizia lá sobre a informação, sobre os usuários da informação, sobre a informação em si. Quando um relatório financeiro ele é organizado, ele é elaborado com o intuito de atender um público específico, ele é elaborado a fim de atender a necessidade de um público específico, ou ele é elaborado de uma maneira padrão para todo mundo, né? Quem pensou aí, não, é uma maneira padrão para todo mundo. Então, por isso essa questão, ela está errada. Porque essa questão, ela vem falar que o plano de contas tem que ser elaborado visando, olha só, visando a necessidade especial de um ente específico, certo? E não, nem na contabilidade, não posso visar informações específicas para nenhum ente, para lugar nenhum, certo? Ele tem que ser de forma padrão. O que eu posso colocar aqui é o quê? É que ele tem que conter as contas, né, que tenham relação com a natureza operacional da empresa. Isso sim, beleza? Não posso montar um plano de contas que não tenha essa relação. Ele tem um padrão, ele tem que ter o seu elenco de contas, ele tem que ter o manual de contas, ele tem que ter as contas com os seus códigos, tá? Tudo isso tem que estar, é o padrão do plano de contas. Agora, as contas que vai compor não depende da necessidade de nenhum ente, mas sim da natureza operacional e do tamanho, né, da empresa, beleza? E de novo, um plano de contas ele é flexível, ele é variável, tá? Se aparecer alguma coisa diferente durante o ano, uma conta ou outra, ela pode ser inserida nesse documento, ela pode ser inserida e utilizada, tranquilo? Então, portanto, essa questão está errada por esse motivo. Eu não posso atender um público específico, uma necessidade específica, tá? Então, questão errada, tá? Próxima questão aí, vamos lá. A questão diz o seguinte: em relação ao plano de contas, julgue o item subsequente. A identificação de quando uma conta deve ser debitada e quando ela deve ser creditada é informação que consta da parte do plano de contas conhecida como funcionamento. Vou tomar uma aguinha aqui que a voz está sumindo já de novo, vamos lá. Olha só,
A identificação de quando uma conta deve ser debitada e quando ela deve ser creditada é informação que consta da parte do plano de contas conhecida como funcionamento. Ó, funcionamento. O que nós vimos no quadro ali agora há pouco, tá? Que o plano de contas, ele é composto pelo elenco de contas, que é o rol ali de todas as contas que aquela empresa possui, certo? E ele é composto também pelo manual de contas. Então aqui, ó, dentro do manual de contas, vai ter o quê? 2 pontos aqui. Um ponto falando sobre a função de cada conta e um ponto falando sobre o funcionamento de cada conta. E dentro do funcionamento de cada conta, aí sim, tá? Dentro do funcionamento de cada conta, ele vai trazer o quê? Quando essa conta vai ser debitada e quando ela vai ser creditada. Ele vai explicar como essa conta funciona, beleza? Então, pessoal, olha só, o funcionamento dessa conta, o processo de creditar e debitar essa conta, está sendo explicado e está dentro do manual de contas, que é um dos elementos que compõem o plano de contas. Portanto, a questão está correta, beleza? Vai lá, se tiver com dúvidas, manda lá no chat que já já a gente dá uma passadinha lá conversar com vocês, tá? Ó, próxima questão aqui pra gente não perder tempo, beleza? A próxima questão diz o seguinte: entre os vários componentes de um plano de contas completo, um dos mais conhecidos é o elenco de contas, composto pela disposição organizada das contas de uso da instituição, com seus códigos, em geral numéricos, e é o literal que qualifica tal conta. Perfeito, perfeito, né? Então aqui, ó, entre os vários componentes de um plano de contas completo, certo? Um dos mais conhecidos é o elenco de contas, que é onde estão presente o quê? O rol de contas, onde estão presentes todas as contas, certo? E o rol de contas, elenco de contas, eles vão ter essas contas organizadas de forma hierárquica, como a gente acabou de ver ali, né? De acordo com o que? O ativo decrescente por ordem de liquidez, o passivo por ordem decrescente de exigibilidade, e essas contas também vão ter o que? Organizadas de acordo com a parte dos seus códigos numéricos, tá? E o literal que qualifica tal conta, o nome de cada conta, certo? Então, portanto, né, essa questão aqui, ela tá perfeitinha, beleza? Questão correta, perfeita, trazendo realmente a explicação ali de uma dos componentes do plano de conta, que é o elenco de conta. Tranquilo? Vamos lá no chat. Opa, vamos lá, beber a água que a gripe tá braba, né? Gripe no calor é só aqui mesmo. Vamos lá. Mas vamos em frente. Vamos lá no chat agora dar uma olhadinha para ver se alguém tá com dúvida, né? Vamos lá. Pedrina, boa tarde, Pedrina, STR ali, sempre tamo junto, né? Sempre participando das nossas aulas, né? Então, vamos lá, isso daí, pessoal. Vão mandando aí, qualquer coisa, qualquer dúvida das questões, vão mandando que a gente vai conversando. Então vamos voltar, né, para o nosso plano de contas, as questões aqui, para a gente dar sequência. Então a próxima questão ela vai dizer o seguinte, olha só, na estruturação de um plano de contas para uma entidade, são aspectos relevantes a serem considerados, entre outros, o tamanho da empresa, ó, já vamos grifar aqui, ó, o tamanho da empresa, o ramo de atividade, a tecnologia utilizada, né, no seu sistema contábil e a necessidade de informação dos usuários, né, que vão ser aqueles que vão utilizar essas informações contábeis, beleza? Então, olha só, a questão, ela está querendo saber se realmente isso é importante na composição, né, e na montagem de um plano de contas, tá? O que é importante a gente entender? Primeira coisa, um plano de contas, ele deve ser montado de acordo com a base legal. Então, ele deve ser montado seguindo os princípios contábeis, seguindo as normas
né, da NBC, da NBC ali, TSP, do CPC, seguindo as normas do CFC, certo? Seguindo a Lei 6.476. Então ele tem que ter, né, ele tem que seguir, ser montado, organizado, elaborado, seguindo toda essa parte legal, essa base legal e normativa. Tranquilo? Isso é algo que ele tem que seguir, é o padrão, tá? E existem algumas características que ele precisa manter, certo? Que para ter o melhor, vamos dizer assim, para ter um plano de contas realmente válido para aquela empresa, tá? E aí, realmente, ele precisa primeiro considerar o tamanho da empresa. A gente acabou de falar ali de um exemplo dentre a mercearia do tio João e a Ambev. Então, vão ser planos de contas idênticos? Vão ser planos de contas iguais? Não, são diferentes, porque o tamanho, o porte da empresa é diferente. Então, o tamanho da empresa é um dos quesitos, um dos aspectos relevantes? Com certeza. O ramo de atividade. Olha só, será que o plano de contas de uma empresa que faz açúcar vai ser o mesmo plano de contas de uma empresa que faz café? Não. Vão ter contas completamente diferentes. Ou seja, o ramo de atividade de cada empresa também é essencial na definição de um plano de contas. A tecnologia utilizada também é importante para saber como que a empresa ela registra aqueles fatos ali, certo? E outra coisa que eu preciso considerar também é qual tipo de informação os usuários, né, contábeis ali vão necessitar, vão precisar, para que essa informação já esteja composta dentro do relatório e do plano de contas, beleza? Ah, professor, mas você falou que não pode ter uma informação específica para cada grupo ali, para quem precisa, eu não posso especificar algo justamente para um grupo ou outro. Mas olha só, eu estou definindo isso no momento inicial, na organização. Então, eu vou estudar e vou ver, ó, essas informações são necessárias para esses usuários, certo? Então, são essas informações aqui que eu vou disponibilizar para todos, beleza? E não assim, o que você precisa? Você isso aqui. O que você precisa? Para você isso daqui. Cuidado com isso daí, beleza? Tranquilo? Então, questão perfeitinha ali, questão correta, beleza? Existe aqui até um mnemônico, né, que a gente pode falar, que é o TRIS, né, ó. TRIS. O que é o TRIS? Primeiro aqui, ó, tamanho da empresa. Segundo, aqui, ó, vai ser o ramo de atividade. Terceiro, interesse dos usuários. E quarto, sistema contábil. Beleza? Vamos escrever aqui, ó, tamanho da empresa. O R de ramo de atividade. O I aqui vai ser de interesse dos usuários. Interesse dos usuários. E o S de sistema. Opa, falhou aqui. Volta. O S de sistema. Deu uma falhada aqui, pessoal, mas o S é sistema contábil. Beleza? Então, seguimos aqui. Então, esse mnemônico aí para ajudar vocês. TRIS. Bora para o próxima questão aqui. Olha só. Desculpa, a gripe tá braba. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, diz o seguinte. Apesar de, eventualmente, serem tratados como equivalentes, plano de contas e elenco de contas são distintos. O plano de contas completo, além do elenco de contas, deve conter o quê? Ó, além do elenco de contas, ele deve conter o que mais? A codificação da conta? Tá errado, né? Codificação da conta não, porque a codificação da conta aqui já vai estar no elenco de contas. O rol de contas? O rol de contas é a mesma coisa que o elenco de contas. O nome da conta? O nome da conta também já está no elenco de contas, na frente do código. A função da conta, por exclusão, mas por entendimento também, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Olha só, pessoal, onde está a função da conta? A função da conta é um dos aspectos que está dentro do manual de contas. Beleza? Nós já vimos que o manual, então, tem a função,
das contas e também traz o quê? O funcionamento dessas contas. Beleza? Então, alternativa de letra C. Próxima questão aqui, então. Vamos lá. Vamos dar sequência. Os lançamentos em escrituração contábil podem ser realizados em contas sintéticas que compõem um plano de contas. Ó, igual eu falei para vocês agora há pouco. Olha só. Aqui ele está misturando o quê? Conceitos de plano de contas com conceito de definições e classificação de contas. Então, ó, tá falando aqui, ó, que os lançamentos na escrituração, os lançamentos contábeis ali, podem ser realizados em contas sintéticas, que compõem um plano de contas. As contas sintéticas compõem o plano de contas? Perfeito. Compõem, estão, né? Não só as sintéticas, como também as analíticas. Só que qual que é a diferença? Que nós já falamos. As contas sintéticas não recebem o quê? Lançamento. Certo? As contas sintéticas são as contas genéricas, beleza? São aquelas contas que vão agregar os valores das contas analíticas. Então, somente vão receber lançamento as contas analíticas e não as contas sintéticas. Portanto, questão errada, beleza? Cuidado com isso daí, pessoal, muito cuidado, beleza? Vamos para a próxima questão agora. Próxima questão diz o seguinte: as contas sintéticas são as que agregam os valores dos grupos e subgrupos no plano de contas. Agora sim, ó. Agora sim tá perfeito, tá? As contas sintéticas são aquelas contas genéricas que vão agregar os valores dos grupos e subgrupos das outras contas que vêm, as outras contas analíticas que vêm abaixo. Então ela agrega o valor. Se eu tenho 5 contas analíticas, na conta sintética, né, referente a ela, vai estar agregado o valor de todas elas. Beleza? Então questão aqui correta. Próxima questão. O plano de contas de uma entidade é instrumento essencial para o trabalho. Nela é instrumento essencial para o trabalho na área contábil, visto que é instrumento flexível, podendo ser acrescentadas, excluídas e modificadas as contas utilizadas. Perfeito, tá, pessoal? Perfeito. O plano de contas de uma entidade é um instrumento essencial para o trabalho. Sim, é um instrumento essencial. Precisa ter esse documento organizado para saber quais contas serão utilizadas, tá? E dentro desse plano de contas, nós já vimos que ele também é um instrumento flexível, certo? Eu preciso ter essa flexibilidade para trabalhar com ele, né? Essa variação de contas que podem ocorrer ali, tá? Então eu posso ter contas acrescentadas e contas excluídas, caso não sejam mais utilizadas. Então, questão correta também, beleza? Olha só, próxima questão aqui para a gente encerrar e bater uns 2 minutinhos de conversa aqui no final, tá? Ó, o plano de contas em um sistema de contabilidade deve ter no mínimo 4 tipos de contas. Olha só, sintéticas, analistas, mistas e de compensação. Pessoal, ó, plano de contas em um sistema de contabilidade deve ter no mínimo 4 tipos de contas. Terão contas sintéticas? Sim. Terão contas analíticas? Também. Agora, contas mistas, né? Aqui, contas de compensação. As contas de compensação, pessoal, elas existem, tá? São aquelas contas referentes aos atos, né? Não são os fatos, são os atos que podem se tornar fatos futuramente, beleza? Agora, contas mistas, tá? Mas todas essas contas aqui, né, essa conta de compensação também vai estar agregada dentro da parte de sintéticas e analíticas. Portanto, essa questão ela está errada, beleza? Vamos lá então para o nosso chat, ver se alguém, né, tá com dúvida. Vamos lá, certo, errado, aparece. Silva FFC, seja bem-vindo aí, boa tarde. Tecnologia utilizada tá estranho. Tecnologia utilizada ele tá falando, por exemplo, se é a técnica ali, né? Na verdade, o método, se é ainda manual, né? Se é o SPED ali, que é a parte de sistema, né, de escrituração já digital. Então, geralmente ele está falando sobre esse tipo de tecnologia utilizada, tá?
Professor Renê Pomilho, seja bem-vindo aí, obrigado pela aula. Obrigado você pela presença aí. Beleza? Passalério Dutra ali também, sempre com a gente. Seja bem-vindo aí. Pessoal, seguinte, esses dias, né, pra gente encerrar aqui rapidinho, esses dias vieram falar assim, pô, professor, é difícil demais estudar, né? Eu tô largando mão disso daí já, né? Tá muito difícil. E aí, né, eu parei para pensar um pouquinho assim. Falei, poxa, tá difícil estudar, cara? E aí eu pensei comigo, imagina só, se você tivesse que levantar todo dia às 4 horas da manhã, colocar uma enxada nas costas e ter que ir carpir um quintal, carpir um lote, né? Ou se você ter que acordar todo dia 4 horas da manhã para trabalhar em 2, 3 empregos diferentes para poder colocar sustento na sua casa, para o seu filho, para sua esposa, para sua família. E assim, galera, estudar não é fácil, beleza? O estudo, você sentar ali, se organizar principalmente e ficar às vezes 2, 3, 4, 6 horas, né, paradinho ali estudando, aprendendo coisas novas, coisas que às vezes a gente nunca teve um contato no nosso ensino ali, né, ensino médio ou outras séries, é muito complicado mesmo. Né? E quanto mais velho a gente vai ficando, isso vai ficando mais complicado ainda, né? Porque várias responsabilidades vão surgindo com o tempo. Mas olha só, difícil realmente, será que é difícil? Eu acho que tudo vai depender do teu objetivo. Então se você, né, tem um objetivo bem definido, seja ele por um sonho de se tornar policial, seja ele para dar uma condição de vida melhor para sua família, né? Você tem que acordar todo dia de manhã, olhar para esse objetivo, cerrar os dentes e ir para cima dele. Tá? Eu acho muito melhor levantar uma caneta todo dia do que levantar uma enxada. O que vocês acham? O que pesa mais? Levantar uma caneta ou levantar uma enxada? O que você prefere? Cara, difícil é você carpir um terreno, difícil é você descarregar um caminhão de cimento, difícil é você descarregar um caminhão de arroz, de farinha, de trabalhar na roça. Isso é difícil pra caramba. Né? Agora, estudar, galera, estudar é questão de disciplina, é comprometimento. E não é comprometimento com os outros, não, é comprometimento com o seu futuro, com você mesmo, tá? Hoje, se você realmente quer fazer algo por você e pela sua família, o estudo, beleza? É a melhor forma. Estudar é a melhor forma, tá? O trabalho pesado, ele desgasta e enriquece o patrão. O estudo, ele desgasta, mas enriquece você futuramente, né? O resultado vai ser o seu enriquecimento. Né? Não só de dinheiro, mas de conhecimento que vai te proporcionar, né, várias oportunidades. Então pensa um pouquinho nisso daí, né? Quando você pensa assim, pô, tá difícil estudar, mas pode ter certeza, agradeça pela oportunidade de estar tendo tempo de estudar, enquanto muitos estão lá fora trabalhando e não tem esse tempo. Beleza? Pensa nisso daí, né? Feliz Natal aí se a gente não se vê de novo, feliz Ano Novo para todo mundo, tá? Espero que vocês possam alcançar o objetivo de vocês nesse próximo ano que está chegando aí. E nesse ano de 2024 que passou, espero que vocês terem conseguido chegar um pouquinho mais perto daquilo que vocês tanto almejam. Beleza? Grande abraço, né? Fiquem com Deus e ó, até a próxima. Valeu!